Olá a todos, tudo bem com vocês? Hoje é um dia maravilhoso, hoje o dia promete com as histórias de Jonas, né? A grande lição e o aprendiz. Continuação aí com o profeta Jonas. E antes de fazer A palavra de Deus dizer, vamos fazer a oração inicial. Isso, mas antes disso, se inscreva se você ainda não se inscreveu. Ao lado tem um sininho para você ativar as notificações dos próximos vídeos. Curta, comente e compartilha. Ajude-nos a propagar o Evangelho do Senhor A todas as pessoas. Sim. Vamos à oração? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Pois vós é o poder, o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Jesus, vem a nós, nos interceder junto ao nosso Pai. Abra nossa mente, abra o nosso coração, dai-nos sabedoria, entendimento para proferirmos a Tua palavra e recebermos tudo que devemos receber nesta mensagem. Fique conosco hoje e sempre. Amém. E agora, você com a Bíblia em mãos, se você não pegou sua Bíblia, pega rapidinho aí para acompanhar com a gente. Se ainda não tem problema, acompanhe conosco. Depois você pode baixar aplicativos que são gratuitos no seu celular, tablet, e aí você acompanha, faz até um devocional. E também uma Bíblia, né, física é importante, não para ficar aberta, né, em alguns Salmo salmos, 91. nem no 23, só em decoração. É importante você utilizar diariamente para leitura, meditação e aplicação da palavra que você lê. Não fique triste se você abre e não entende nada, porque Deus vai dando a permissão para você entender a cada momento que você lê, que você abre, que você se conecta com Ele, porque a palavra é Deus falando contigo. Então, antes de abrir, você fala: meu Deus, fale comigo através da sua palavra, me dê entendimento, me dê discernimento. E aos poucos Ele vai te dando essa abertura, esse entendimento da palavra, tá bom? E muito interessante isso que você falou, porque muitas pessoas falam às vezes, né, Eduardo, como que você consegue ler a Bíblia, né? Porque para mim dá sono. Exatamente, te dá sono para você não escutar e ler a palavra de Deus. Então comece do começo, não precisa, eu vou começar por, sei lá, Novo Testamento. Ah, não, vou começar do Antigo. Não, começa do começo, onde tudo começou. É simples, começou do começo, lê o primeiro versículo. Como foi criado, isso, né, o mundo. Olha, você não precisa, você vem aqui, pega a primeira palavra e leia. Gênesis, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Para aí, pega essa frase e fica meditando nela de manhã e de noite. É Durante o primeiro. o dia. Não precisa ler o capítulo inteiro, porque às vezes a pessoa, eu tenho que ler o capítulo inteiro. Não, é devagarzinho que Deus vai semeando. E aí você mesmo vai tendo interesse em descobrir um pouco mais sobre a palavra e vai lendo. Da mesma forma, depois, se já quiser ler durante o dia, tem alguma dúvida, quer conversar com Deus, quer pedir uma palavra, você pode abrir o aleatório, vai vir o que você precisa saber, tá? Isso. Que nem eu tenho meu caderninho, que é o meu devocional. Diariamente faço a devocional, que é um momento íntimo com Deus. Não tem Eduardo, não tem filhos, não tem ninguém. É o meu momento que eu entro em oração num lugar que eu escolhi para fazer a conexão com o Senhor. Isso. Então, eu faço uma oração, um louvor, e aí eu abro aleatoriamente a Bíblia, falo: Senhor, fale comigo através da sua palavra, abro aleatoriamente e vem a palavra para mim. E eu sempre anoto. Então, qual o dia, a palavra que apareceu para mim, a meditação sobre aquela palavra que apareceu, e no final eu agradeço a Deus por aquela palavra, eu fico um momento em silêncio, eu faço eu mesmo o que veio em mim, uma oração eu anoto, e depois eu falo: agora é contigo, Senhor. Aqui é a oração que eu fiz para o Senhor, referente a esta palavra, agora é contigo. Que o Senhor quiser falar comigo, eu estou aqui para te ouvir. E vem É sempre alguma coisa. Se não vier o silêncio, Deus também fala em silêncio. Isso.
E aí, no verso, eu anoto as experiências que eu tive com o Senhor. Se através do dia, né, uma palavra, alguém falou alguma coisa. E aí, nisso, você vai notar como Deus fala com você. Se é através de alguém, se é através de um sonho, se é através, né, do silêncio. Então, você vai notar como Deus costuma falar com você, que cada um ele se apresenta de uma forma. De uma forma. E aí, você vai começar a notar e a perceber. Isso. E agora, dando continuidade ao vídeo anterior, que falamos de Jonas, capítulo 1 e 2, hoje vamos falar no livro de Jonas, capítulo 3 e 4. O que fala sobre esse capítulo? Que as pessoas, elas estavam ouvindo a mensagem de Jonas, né? Só que Jonas, ele não fez aquilo que Deus falou para ele fazer, né? Então agora Deus fala de novo com ele, vai lá na cidade de Nínive e fala e prega para eles. Isso, lembra? Quem não assistiu ainda o vídeo de ontem que fala que ele chegou até ficar 3 dias e 3 noites dentro da boca de um peixe. Então quem não assistiu, volta lá e assista, que conta o começo da história do profeta Jonas. Isso. Aí hoje é a continuação. Tá bom? Que Deus deu outra oportunidade para ele, né? Pra Isso. agir em Nínive, né? E aí vamos lá. Capítulo 3, livro de Jonas. Jonas prega em Nínive. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo, o arrependimento dos ninivitas. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade, muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, de caminho de 1 dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. E esta palavra chegou também ao rei de Nínive. E ele levantou-se do seu trono e tirou de si suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre as cinzas. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos. E clamem fortemente a Deus e convertam-se, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor de sua ira e de sorte que não pereçamos? E Deus viu a obra deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria e não fez. O que acontece aqui, pessoal? O profeta Jonas chegou para pregar, falando que Deus tinha falado que ia cair fogo do céu. E as pessoas, o povo, se arrependeu, tirou a roupa e colocou pano de saco. E normalmente, quando alguém se arrepende, ele se humilha perante a Deus, tira as suas roupas e se veste de pano de saco, para mostrar para todo mundo que ele está se humilhando a Deus, que ele não tem orgulho. Então, eles saíram daquele mau caminho e se arrependeram para Deus, orando a Deus e falando: olha, nós todos o povo estamos se humilhando e vamos fazer jejum, vamos fazer tudo aqui para vocês. Desculpa, vou fazer tudo aqui para você, Senhor. Então, nosso povo se humilha, porque nós estávamos andando em violência em nossas mãos e estávamos maus, né, fazendo coisas más. Sim, né? Se humilhar é tirar as vestes, né, tudo que é desse mundo, né, não fisicamente a roupa, mas se colocar o pano de saco, que é um pano, nem se fosse um pano de chão mesmo, para você se redimir perante a Deus, como também o ato de se ajoelhar, né, o ato de se humilhar perante a Deus. E quando a gente fala colocar a cara no chão, também você se ajoelhar é colocar o rosto no chão, né? Isso você está se humilhando ao Senhor. E é isso que ele preza, né? Se humilhar a ele. Isso, que nem ela falou, a Cá falou, colocar a testa no chão, no pó, no chão mesmo. Porque naquele tempo não era chão assim, era terra, era pó. Então você
se humilhava colocando a cara no pó, né? A cara no pó, né? E Jonas se vestiu de pano de saco e ordenou que o povo clamasse a Deus, para que poupassem a vida deles. Depois que Jonas terminou de pregar, ele foi para fora da grande muralha, porque você sabe, né? As cidades são sempre por muralhas, né? Fechadas. E aqui falou, né? Que demorava dias, né? 3 dias, né? Para você ver para ver toda a cidade. Então Jonas foi no primeiro dia, pregou numa parte, depois foi na outra, e era por muralhas para proteger. Ele terminou, ele foi para fora dessa muralha e esperou para ver o fogo cair do céu para queimar a cidade. Mas, depois de 40 dias que se passaram, nenhum fogo caiu do céu e Jonas ficou descontente, né? Deus, na verdade, viu que Jonas ficou descontente. Então, Jonas se ajoelhou e ficou no chão lá, triste, descontente. E aí o que aconteceu, cara? O que nasceu? Deus fez nascer a boboreira, né? Pé de abóbora. Boboreira na cabeça dele, né? Sobre a cabeça dele. Na cabeça de Jonas. Né? Só que passado 2, 3 dias, aquela boboreira murchou. E Jonas se entristeceu. Ficou ressentido, ficou magoado, triste. Ele olhou e falou, meu Deus, Mas né? teve uma função, né? Essa boboreira foi feita, Deus fez mesmo sobre a cabeça dele para proteger ele de sol. Isso. E todo o calor. E todo o calor. Só que ele ficou triste, porque ele não plantou aquela boreira, ele não cultivou, né? Não fez crescer, não fez nada, não regou. Simplesmente secou. E ele se entristeceu, né? E nesse momento que ele se entristeceu, Deus sentiu que ele tinha uma compaixão pela boboreira. E aí ele falou, Deus disse assim a Jonas, você teve compaixão da boreira, na qual não trabalhou e nem fez crescer. Nínive tem mais de 120 mil pessoas. Não deveria eu ter compaixão desta grande cidade? É a pergunta que Deus fez para Jonas. Olha como Deus falava diretamente com Jonas, né? Apesar de Deus ter falado uma vez, 2 vezes, agora está falando diretamente com Jonas, né? E aí você vê, Deus tinha falado para ele uma vez e não escutou e foi para o outro lado, né? Não foi para a cidade. Foi lá pro barco, o peixe pegou ele, né? Comeu ele, né? Porque ele falou pro pessoal, olha, me joguem ao mar porque essa tempestade aqui é culpa minha. Aí jogaram ele no mar, o peixe, né? E depois foi cuspido. Vocês vão ver o vídeo e lá tá bem legal. Depois Deus fala de novo. Só que às vezes ele foi. Só que ele se vestiu de pano de saco, né? E Jonas aprendeu o que com Deus? Ele aprendeu a olhar para todas as pessoas, que Deus olha para todas as pessoas desta nação, mesmo que elas não saibam como adorá-lo, né? No capítulo 4, que é de Jonas, no livro de Jonas, capítulo 4, fala o descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor, que é o que eu estou falando aqui para vocês. Sim. Mas isso degradou estreitamente a Jonas e ele ficou irado. E orou o Senhor, disse, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso eu que me preveni, fugi para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Vamos dar uma pausa aqui? Olha que interessante. Olha as características de Deus que ele colocou aqui, ó. Você viu? Ele é compassivo, misericordioso, longânimo e grande em benignidade. E também ele tem compaixão e ele tem misericórdia das pessoas, né? Por exemplo, se a pessoa chega para ele, olha, Senhor, fui eu que fiz, eu me arrependo, ele aceita por causa do amor dele, que é imenso, é grandioso. Continuando, né? Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, faze bem que assim te ireis. É uma pergunta. Fazes bem que te ireis? Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente desta cidade e ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela, à sombra até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boreira, a boboreira, e ela subiu por cima
de Jonas para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas depois enviou um verme no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e esta se secou. E acontecendo-se, apareceu o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, faze bem, que assim te ires por causa da aboreira. E ele disse, faz bem que me revolte até morte. E disse o Senhor, tu tivesses compaixão da aboreira, no qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil pessoas que não sabes discernir entre sua mão direita e sua mão esquerda, e também muitos animais. E aqui, pessoal, a gente encerra o livro de Jonas, né, sobre os 4 capítulos, né, e com o vídeo anterior, mas esse fica completo para todos que quiserem sempre estar olhando esta palavra, né? Sim, Jonas, ele perdeu a visão espiritual, né? Acabou não vendo o povo, a nação, e pensando só em si. Então, o servo que olha só para si, ele acaba se tornando egoísta. Então, ele acaba perdendo a visão espiritual, o real propósito ao qual ele foi escolhido para ser servo de Deus. O servo de Deus, ele tem que passar a palavra, Isso, sem se preocupar se as pessoas estão aceitando, estão acreditando na palavra, porque o papel dele é só passar a palavra, assim como nós estamos aqui. Se os demais vão aceitar ou não, já não é a nossa preocupação. Aí é com o Espírito Santo, é com o Senhor. Não cabe a nós julgarmos, nem forçar nada a ninguém. A gente só tem que passar a palavra. Essa é o propósito que Deus nos escolhe. E também, se a gente pensa só na gente, a gente perde toda a visão espiritual, que Deus nos escolhe para sermos servos deles. Para quê? Olhar o outro, o próximo, antes de nós mesmos, pois é dando que se recebe. Então aqui, vocês que foram escolhidos por Deus, né, sentem essa paixão, essa vontade de falar da palavra, onde vocês vão, né, realmente isso é tocado pelo Espírito Santo, proclamem o Evangelho por onde vocês passarem, né, mas não se importem se a pessoa cumpre ou não a palavra de Deus, porque não cabe a nós julgarmos. Nós temos apenas que transmitir a palavra por onde nós formos. Afinal de contas, está até na Bíblia, né? Não basta receber a palavra e ficar com você. Nós temos a responsabilidade de proclamar o Evangelho. Isso. É responsabilidade nossa. E então, se tem vontade, fala, né? Isso. Deus está vendo, é o que importa. Pessoal, ficamos por aqui hoje. Vamos consagrar a água e o azeite, tá? Se você tiver com água em mãos, levante e vamos à oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, consagre esta água em nome de Jesus. Consagre este azeite em nome de Jesus. Que essa água seja a abertura do entendimento da palavra, assim como está escrito no livro de Jonas, no capítulo 1, 2, 3 e 4. Onde Jonas não tinha escutado a palavra de Deus. Aliás, ele tinha escutado, mas não obedeceu a Deus. Então, espero que essa água faça vocês entenderem melhor, abrir esse entendimento para a obediência. A palavra foi lançada e ela não voltará vazia. Assim como Jonas se humilhou perante a Deus, vestindo-se de pano de saco, Deus teve compaixão, tanto da cidade de Nínive, quanto de Jonas, e está sempre com ele. E o azeite seja consagrado, abençoado, colocado no alto da cabeça até a planta dos pés, para que você receba a proteção de Deus, em nome de Jesus. Amém. Recebam o seu milagre. Se tiver algum Jonas entre nós que porventura desacatou, né? Desobedeceu às ordens do Deus Pai, se já foi da fé, foi profeta, foi obreiro, missionário, seja o que for, e hoje se afastou das obras,
e reconhece o seu afastamento e também o seu propósito, nosso Pai é um Pai. Ele é misericordioso, tem compaixão e Ele te chama para continuar no seu propósito. Apenas basta aceitá-lo, reconhecer, e Ele está de braços abertos. Se você ainda está aqui nesta terra, é porque você tem um propósito. Então, abrace o propósito e venha cumprir esta causa. Beba sua água, seu milagre, que te dê força, que te dê renovação para tudo que tiver que fazer para seguir o teu propósito. Que assim seja. Podem beber a sua água. E seu azeite de unção, o óleo de unção. No alto da nossa cabeça, eu determino que nós sejamos protegidos e recebamos a palavra de Deus e obedecendo a Deus, assim como Jonas pela segunda vez obedeceu, mas tem que ser na primeira, em nome de Jesus. E agora eu faço a vocês, aproveitar que a Cá já tá com as mãos aqui, né, Cá? Proteção a vocês, que a palavra chegue até o coração de vocês, que entre pela cabeça, chegue no coração e transforme em atitude. Então, eu determino no seu coração, que é bondoso, maravilhoso e tem muita paz, eu sei que tem, e não há mal que fique, onde tem amor, eu sei que vocês têm muito amor, que a palavra chegue, entre, rasgue, e você consiga meditar de dia e de noite e obedecer o que está escrito. Em nome de Jesus, receba a paz. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo. Abençoados. Tchau, abençoados. Tchau. Até o próximo vídeo.